Olá, seja bem-vindo à nossa programação. O repórter Canção Nova de hoje faz memória dos santos mártires do Brasil. Há 378 anos, o Rio Grande do Norte era palco de 2 episódios que assustaram o mundo. O ano era 1645. No dia 16 de julho, em Cunhaú, 69 pessoas foram mortas em uma igreja durante a missa. Quase 3 meses depois, dia 3 de outubro, outras 79 pessoas morreram em Uruaçu. 2 crimes e um motivo: o de não aceitar trocar o catolicismo pelo calvinismo. Nossa equipe foi ao local e caminha com você pela história dos santos mártires do Brasil. Uma devoção que surge embasada em fatos históricos, uma viagem ao passado, o ano em que os holandeses invadiram o Brasil pelo Nordeste brasileiro. Relatos de dor e de martírio estão na memória da história dos protomártires do Brasil. Uma viagem ao passado. 1633. Os holandeses chegam ao Rio Grande do Norte com desejo de tomar posse do cultivo da cana-de-açúcar. Os flamengos, nome usado para identificar os invasores, contaram com a ajuda dos índios tapuias e potiguares, que se uniram aos holandeses para se vingar dos portugueses, que haviam ferido sua liberdade, impondo sua cultura. Aqui na capela de Nossa Senhora das Candeias, há cerca de 400 anos atrás, Padre André de Soveral e cerca de 70 fiéis celebravam a missa dominical em honra a Nossa Senhora do Carmo, quando, de repente, Jacó Habib, um homem sanguinário e jagunço holandês, entrou na capela e ordenou que os índios daquela época iniciassem o massacre. E ao meu lado está o pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Canguaretama, Padre Charles Silva. Padre Charles, qual o sentido desse espaço para a visitação dos peregrinos? O sentido desse espaço ele se torna muito importante, porque afinal de contas é a visita aos protomártires do Brasil, os primeiros homens e mulheres, jovens e meninos que derramaram o seu sangue em terras brasileiras por amor a Cristo e por amor à Igreja. Por isso que esse lugar aqui ele se torna tão importante e tão especial, né? Então nós estamos na capela de Nossa Senhora das Candeias e foi precisamente aqui, nesse local que aconteceu o morticínio há 377 anos. Estava aqui a comunidade reunida no dia 16 de julho, era dia de Nossa Senhora do Carmo. E aí a comunidade veio, né, o padre tocou o sino, a comunidade inteira veio, né, para participar da Santa Missa, já que era um domingo, dia do Senhor, e estando aqui, essa capela plena de pessoas, de gente, os índios entraram e mataram, né, todos aqueles que estavam aqui. Assim como na véspera do massacre que aconteceu aqui na capela de Nossa Senhora das Candeias, há 377 anos atrás, hoje, em que realizamos a gravação, também chove forte. Ao meu lado está um dos agentes responsáveis pelo Caminho dos Santos Mártires, que é o turismo ecológico aliado ao turismo religioso, que explora esse estudo sobre a vida dos santos mártires. Júnior, como que todo o contexto histórico, como que se chegou às evidências dos fatos ocorridos naquela época? Então, nós precisamos entender exatamente o contexto em que nós vivíamos em época. A época do Brasil colônia, né? Nós temos Portugal. E nessa ocasião, com a questão da União Ibérica, a união entre os reis de Portugal e de Espanha, foi que eclodiu esse conflito em uma capitania próxima, que é a capitania de Pernambuco, e por consequência da insurreição pernambucana, veio também eclodir nessa região pelos ataques, pelas guerrilhas resistentes em Pernambuco. E isso também fez com que nós do Rio Grande do Norte, que éramos produtores bovinos de toda a agricultura, fornecedores para a capitania
de Pernambuco, sofremos também com isso. Então nós nos encontramos nesse contexto econômico e histórico também. Aqui existia há 377 anos atrás, existia uma comunidade. Nós tínhamos a Casa Grande do Engenho, nós tínhamos o Engenho e nós tínhamos cerca de 70 pessoas que habitavam esse espaço aqui. O engenho ele era tão importante que já naquela época, 377 anos atrás, já existia um padre morando aqui, que era justamente o padre André de Soveral. Então, pelo fato do padre morar aqui, isso dava uma importância ainda maior ao engenho. Por que o engenho era tão importante? Porque o engenho, na época, era um dos mais importantes do Nordeste. E esse engenho que nós temos aqui, ou tínhamos aqui, ele era o responsável por uma grande produção de açúcar que era importado para os estados que estão perto de nós, como João Pessoa, Paraíba, Recife, Pernambuco. Mas não só importava açúcar, mas também tinha uma grande quantidade de pescado, o peixe, o camarão, porque o rio Cunhaú, ele passa bem próximo aqui à fazenda, na frente da fazenda. E isto faz com que essa terra aqui seja muito produtiva, muito valiosa e com isso também muitas pessoas tinham interesse no engenho. Naquele 16 de julho, domingo, dia de Nossa Senhora do Carmo, também um dia chuvoso. Naquele tempo era costume dos fiéis irem à missa na igreja de Nossa Senhora das Candeias, no engenho de Cunhaú. Quando naquele dia uma presença causava medo, o jagunço Jacó Rabi discursava na porta da igreja antes do início da celebração. Dados históricos relatam que ele haveria de repassar orientações ao povo. Iniciava naquele momento o cumprimento das ordens do Supremo Conselho Holandês do Recife. A princípio, Jacó Rabi ele era um intérprete, digamos assim. Para se chegar aos povos indígenas, precisava de uma pessoa que fosse bilíngue, falasse a língua razoável. E alguns índios foram, inclusive, indo para a Holanda, foram catequizados à avessa, digamos assim. E ele era responsável por isso. E uma pessoa também da Companhia das Índias Ocidentais, que era uma companhia ligada para a cana-de-açúcar, questão econômica, e com essa eclosão da insurreição pernambucana, eclodiu. Então, como forma de guerrilha, Jacó Rabi é um personagem de todo isso que torna-se protagonista para a invasão do engenho de Cunhaú. Haja vista a grande produtividade que era o engenho, né? Era uma das maiores engenhos da região, aqui tanto fornecedores de gado como também da cana-de-açúcar. Não estavam aqui em busca apenas do poder religioso, eles estavam em busca também do poder econômico, porque como o engenho era um dos mais importantes do Nordeste e do Brasil, então é claro que isso despertava a cobiça em todos aqueles que queriam assumir o engenho. Então aqui morava cerca de 70 pessoas. Na época, ele já funcionava como uma paróquia, pelo fato de ter um padre morando aqui. Se hoje é difícil nós termos um padre morando na cidade, imaginemos há 377 anos atrás. Então o padre residia aqui, junto com a sua comunidade. E aí a gente vê a importância do engenho. Os fiéis em oração, tomados de surpresa e completamente indefesos, foram covardemente atacados e mortos pelos flamengos com a ajuda dos tapuias e dos potiguares. Católicos motivados apenas pelo desejo de cumprir os deveres cristãos, de participar da missa dominical. Não carregavam armas, apenas a vontade de se encontrar com Jesus na Santíssima Eucaristia. O ápice do massacre, no momento da elevação do corpo e sangue de Jesus, a um sinal de Jacó Rabi, as portas foram fechadas por soldados holandeses, índios tapuias e potiguares. Começava então o massacre de Cunhaú. Enquanto os criminosos cumpriam um ritual de crueldade, Padre André convidava a comunidade a rezar o ofício da agonia, se entregando a Jesus,
pedindo perdão pelos pecados e perdoando quem os tirava a vida. Morreram por Jesus, pela Igreja e pela pátria. E é uma bênção muito grande para uma igreja poder contar com a intercessão, com a reverência, com a história, com o testemunho de 30 mártires. E o Papa Francisco, no dia da canonização, ele ressaltava isto, que as outras igrejas estavam ali celebrando, honrando e agradecendo a canonização de um santo ou uma santa. E nós, do Rio Grande do Norte do Brasil, estávamos celebrando e recebendo a intercessão de 30 santos. Andream de Soberal, Ambrosium Franciscum Ferro, Mateum Moreira e Viginti Septem Socios. I santi canonizzati oggi, i tanti martiri soprattutto, indicano questa via. Essi non hanno detto sì all'amore a parole e per un po', ma con la vita e fino alla fine. A importância dos santos mártires nos trouxe a fé, né? E a importância, mas sempre ficou aquela chama de devoção, sempre ficou aquela chama de amor e exemplo de fé. Nesse terreno que nós aqui observamos, foram derramados sangue dos santos mártires, né? E aqui as pessoas conseguem muitas graças, conseguem muitos milagres, fazem muitas orações. E nós podemos observar um local místico, né? Um local místico que traz muito de fé, muito de ensinamento e muito de oração também. Muitas pessoas que acorrem aqui a esta capela é justamente para conhecer a história, porque foi aqui que se deu o banho de sangue, para conhecer a história, e muitos daqueles que vêm aqui é porque alcançou uma graça através dos santos mártires. Quem tem construído a Igreja de Deus durante esses séculos é realmente o cortejo dos mártires que derramaram seu sangue após Jesus ser o primeiro a derramar. O mártir é Jesus, mas seus seguidores não hesitaram de derramar seu sangue, como aqui Mateus Moreira, que disse, com o coração arrancado pelas costas, ele ainda disse, louvado seja o Santíssimo Sacramento. Então, o melhor pregador do mundo, o melhor pregador é o exemplo. Nada arrasta mais do que o exemplo. E cada mártir entusiasma novos seguidores. Protomártires brasileiros. Palavras do Papa. Então, o Rio Grande do Norte tem esse santo orgulho deles serem nossos protomártires. E Mateus Moreira foi escolhido pela CNBB como o padroeiro dos ministros extraordinários da comunhão eucarística. Ele é o padroeiro de todo o Brasil. Nossa jornada pela história dos santos mártires do Rio Grande do Norte faz uma pequena parada e voltamos já já. Na linha do tempo que escreve o martírio de católicos em terras potiguares, você confere agora os detalhes de como ocorreu o segundo martírio. Acompanhe conosco. Mesmo que a recordação do martírio seja dolorosa para a história do Nordeste, para os cristãos é um momento celebrativo. Quando a gente quer recordar, a gente celebra o martírio. Já observaram, né? Nós sabemos que dos santos ninguém celebra o dia que eles nasceram. Nós celebramos sempre o dia em que eles morreram.
que essa é a verdadeira Páscoa. Esse é o verdadeiro nascimento. Então, a data do martírio é que ficou na igreja e hoje, graças a Deus, está no nosso calendário do Brasil. De modo que esta graça perpetuou-se desde 1645, no século XVII, quando houve o morticínio na fazenda no engenho Cunhaú e depois no engenho na região de Uruaçu. E sempre na igreja de Natal aconteceu, era proclamada e reverenciada essa história. Não se falava em mártires, mas o morticínio, né, dos católicos, de 2 sacerdotes, de vários leigos, famílias inteiras, que estavam vivendo o preceito dominical na missa do domingo, crianças, adultos, pais, mães, e foram trucidados naquela época. Então, de lá para cá, sempre quem estava em Natal ouvia estas referências. Foram beatificados no ano 2000, no período do pastoreio de Dom Heitor, e aí fomos incrementando, né, a devoção aos mártires, até chegarmos à graça tão inefável da canonização em 2017, no dia 15 de outubro. E tivemos momentos muito bons, inclusive, logo quando eu voltei de Roma, da canonização, tive o prazer, e fico muito agradecido sempre, e a honra de ser convidado pela Canção Nova. Acho que foi a primeira entrevista e até celebrei na Canção Nova em honra aos santos mártires. E de lá para cá temos sempre promovido e agora também nos valendo um pouco, não só do cunho pastoral, religioso, o testemunho dos nossos mártires, mas também o turismo religioso, porque se não são conhecidos, vão ficando assim muito restritos apenas a uma regionalidade. São os nossos santos, né? São os primeiros homens, mulheres, jovens e meninos que deram a vida por Cristo. Então não existe santos no Brasil antes deles. Eles são os primeiros mártires. Então representa e tem esse significado por isso. Pena que nós brasileiros não conhecemos tanto a história, porque afinal de contas só se ama aquilo que se conhece. Então a importância deles é gigantesca, é grandiosa. Nós poderíamos revolucionar a Igreja do Brasil a partir dos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Peregrinação que relembra o grande terror que tomou conta dessas terras. Índios canibais, convocados pelos holandeses sem nenhuma reserva, massacraram Padre André de Soveral e não privaram em nada a sua condição de sacerdote. O desejo de contar e recontar essa história para tantos que vêm aqui a este lugar. Nós recebemos escolas, nós recebemos universidades, porque, querendo ou não, é um sítio histórico. Nós recebemos pedidos do Brasil inteiro de relíquias dos santos mártires. Então, para mim, é uma grande alegria, né, cuidar desse ambiente aqui, mas, sobretudo, contar a história de amor que esses homens viveram. Porque o martírio é isso, é uma história de amor por nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não pode ainda esquecer, talvez o detalhe mais importante, que o morticínio aconteceu dia de Nossa Senhora do Carmo e, sobretudo, numa missa, porque o mandatário dos calvinistas chegou aqui, Jacó Rabi, e era uma pessoa muito agressiva, né? E ele já vinha matando as pessoas lá de João Pessoa para cá. Então, quem morava aqui na comunidade já sabia dos acontecimentos. Então, quando Jacó Rabi chegou aqui, que ele foi fazendo todo um caminho, a comunidade sentiu um clima pesado, a comunidade sentiu que estava para acontecer alguma coisa. Mas mesmo assim, como eu dizia no início, era domingo, era dia do Senhor, vamos à missa. O padre estava celebrando justamente ali, naquele altar,
E na hora que o padre estava celebrando foi quando os índios entraram na capela e começaram o grande morticínio do Cunhaú, né? Então, na hora da elevação, quando o padre viu, o padre pediu que não matassem ninguém, mas eles não respeitaram. Então, o padre convidou a comunidade para que pedisse perdão dos seus pecados a Deus, rezasse um ato de contrição e entregasse as suas vidas. Então, uma grande história de amor a Cristo e à Igreja. Nós temos anualmente a Semana da Festa dos Mártires aqui, que foi justamente no período de 16 de julho, né, que foi no período que aconteceu o fato do morticínio aqui em Cunhaú, né, e nós temos, através das pousadas, hotéis, restaurantes, mostrado isso como um atrativo turístico também, para que as pessoas venham visitar e assim possa desfrutar não só da praia, do sol e mar que nós temos, a nossa praia de Barra do Cunhaú, conhecida como Caribe do Nordeste, mas também vivenciar e desfrutar desse potencial do turismo religioso que nós temos, inclusive o único monumento do estado do Rio Grande do Norte e do Brasil que nós temos aqui em perfeito estado de conservação, é a nossa capela aqui do antigo Engenho Cunhaú, que assim como é conhecido, né? Cidade com potencial turístico e preparada para receber peregrinações. Nós temos aqui uma determinada quantidade de pousadas, já temos, né, da infraestrutura turística, posto de saúde voltado no distrito de Barra do Cunhaú, que é a nossa praia também. Nós temos um posto de saúde voltado para o atendimento também ao turista, um posto policial, inclusive no distrito de Barra do Cunhaú, voltado para o atendimento ao turista, e tudo isso é para gerar uma segurança e estabilidade para que os nossos visitantes possam vir desfrutar dos atrativos que nós temos em nossa cidade. São atrativos que as pessoas podem vir, né, para conhecer a cidade e desfrutar de uma gastronomia que possa satisfazer seus anseios, né, seus desejos, e sair daqui satisfeito com toda essa diversidade que nós temos para oferecer ao nosso turista uma forma de recepcioná-lo da melhor maneira possível. Esse atrativo vai poder também desfrutar das nossas belezas naturais, da nossa cultura, aproveitando também, né, esse fato histórico-religioso dos Santos Mártires aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, que abrange vários municípios aqui, especialmente do nosso litoral. Então, existe essa iniciativa aqui, né, da igreja, e o Sebrae apoia para poder fomentar os negócios, né, e atrair mais o fluxo turístico aqui para o nosso estado. Mesmo diante de toda a ação cruel, Padre André e fiéis não perderam a fé, foram mortos acreditando na vida eterna. Porque o martírio requer isso, a entrega livremente de sua vida. Tinha tantos outros aqui que lutaram com os índios, alguns conseguiram escapar. Esses não podem ser mártires, por quê? Porque lutaram para defender a própria vida. O padre não, entregou a vida livremente. Os outros fiéis leigos também entregaram a vida livremente. Então essa capela aqui, ela é pequena, mas com certeza teve um banho de sangue aqui, um banho de sangue, porque 70 pessoas aqui dentro, né, quase todos morreram, porque não tinha como você sair, então foi um banho de sangue. Aí você me pergunta, padre, tem relíquia dos mártires? Não tem. A relíquia que a gente manda para as pessoas é a areia do entorno da capela, porque com certeza está tudo ali, banhou tudo de sangue, e o arco, porque o arco é da época, então à medida que o arco vai se desfazendo, a gente vai mandando também as pedrinhas do arco para quem nos pede. Muita gente no Brasil inteiro nos pede relíquia. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, muita gente pede relíquia. Aí você me pergunta, padre, cadê a relíquia dos santos? Por que não tem osso? Por que não tem roupa? Por que não tem nada? Porque, segundo a história, os índios eram canibais. Então, depois que eles foram mortos, possivelmente, provavelmente, eles foram comidos pelos índios. Por isso que não existe nada. Foram feitas tantas escavações ao redor dessa capela
e não encontraram um poço. E um relato marcante de Padre Charles. Aqui é um território sagrado, né? Pela história, pelo contexto, pelo que houve, é um território sagrado. E de fato, Mateus, a paróquia ela é imensa, é uma paróquia imensa, mas o melhor lugar que você celebra é aqui, é uma tranquilidade, é uma calmaria. Esta igreja pode estar plena de gente, você não escuta um barulho, a não ser o barulho do canto dos pássaros, mas é um lugar que transmite muita paz, muita tranquilidade, muita harmonia, e isso favorece muito a oração mesmo. Então, para mim hoje, aqui é o melhor lugar para a gente celebrar a Eucaristia. As investidas continuavam. Em Natal, o padre Ambrósio Francisco Ferro foi levado do Forte dos Reis Magos pelo mesmo mandatário holandês, Jacó Rabi, com a mesma motivação de Cunhaú, junto com o leigo Mateus Moreira e paroquianos, para o campo de Uruaçu, em torno de 150 pessoas massacradas, a mando do governo holandês, no dia 3 de outubro de 1645. O padre Ambrósio Francisco Ferro, ele é o segundo pároco desta igreja. E daqui, desta igreja, tendo em vista o morticínio lá em Uruaçu, onde André de Soveral e os outros martirizados na igreja de Nossa Senhora da Candeia, então o padre Ambrósio Francisco Ferro, o segundo pároco, toma a iniciativa de se refugiar daqui desta igreja na Fortaleza dos Reis Magos aqui em Natal, como um gesto de proteção de si e dos fiéis que aqui frequentavam. Mas a decisão que parecia ser bem pensada para a época se tornou a armadilha para a captura dos católicos. E é neste percurso, daqui é o último percurso, é o último destino dos mártires desta igreja, eles saíram daqui para o Forte dos Reis Magos, e lá estavam refugiados, quando chega a perseguição e o translado nas canoas lá do Forte dos Reis Magos para o rio Uruaçu, aonde eles foram martirizados. A história que nos conta que uns de uma canoa viam o morticínio dos outros, e chegando a vez de Mateus Moreira, que há quem defenda que era um sacristão desta igreja, pelo fato de sua resposta segura e profunda de quando foi martirizado, na pergunta se negaria a fé católica para permanecer vivo ou seria como os outros martirizados, e ele responde: louvado seja o Santíssimo Sacramento, quando lhe arrancam o coração pelas costas. Assim, esta igreja tem de fato o seu pároco como um dos mártires, provavelmente o sacristão Mateus Moreira, e muitos daqueles fiéis identificados entre os 30 e dos não identificados, numa grande quantidade de outros não identificados para a listagem do martírio, eram filhos desta terra, frequentadores desta igreja, devotos desta nossa comunidade paroquial. Templo que é uma das atrações a ser contemplada pelos peregrinos. Então nós temos de fato um vínculo muito próximo, e em alusão a isto, a este vínculo, nós dedicamos aqui ao lado esquerdo da nossa igreja um ádrio que já existe, denominado de João Paulo II, e neste ambiente nós colocamos uma jardinagem e as estátuas dos nossos 3 mártires, André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e Mateus Moreira, e na placa que divulga esse acontecimento
nós lembramos que foi João Paulo II, o dono do lago, o primeiro que proclamou os protomártires do Brasil. Então nós fizemos este vínculo histórico, afetivo e religioso para colaborar na difusão da devoção aos santos mártires. E em comunhão com toda a arquidiocese, que a cada 3 de cada mês rezamos a missa votiva dos mártires, aqui nós ou iniciamos no jardim, uma oração diante das estátuas, ou concluiremos lá, né, neste ambiente para fazer este vínculo. É lá também, por exemplo, que o nosso arcebispo Dom Jaime, ao lançar nesta paróquia o livro para os mártires, fez a autógrafo, da dedicação de autógrafo dos livros, foi neste ambiente. Enfim, nós criamos momentos para os que aqui frequentam irem sim familiarizando com essa história e ajudando na divulgação. Não sai daí, a gente volta já já. Neste bloco, você vai conhecer o local onde ocorreu o segundo martírio. No espaço, um monumento em honra aos santos mártires, construído para veneração e peregrinação. Nossa equipe foi ao interior do Rio Grande do Norte e detalha para você essa história de fidelidade. O local do segundo massacre hoje é a comunidade de Uruaçu, região rural do município de São Gonçalo do Amarante. No passado, Mateus Moreira e Padre Ambrósio Francisco Ferro são massacrados ao ar livre. Exatamente neste local onde ocorreu o segundo massacre, foi erguido pela comunidade um monumento em honra aos santos mártires. Na peregrinação do Caminho dos Santos Mártires é possível contemplar o santuário dedicado aos santos. Este espaço foi inaugurado no dia 5 de dezembro de 2000. E, padre, como que o peregrino que vem de todo o Brasil pode vir até aqui e contemplar todo esse espaço? Ele chega logo, é bem recebido com a aura desse lugar. A gente pode estar muito cansado, muito alquebrado, os doentes, por exemplo, os fatigados, e vai encontrar aqui um ambiente de acolhimento. Esta arquitetura favorece isso. O meio ambiente também, né, muito verde, muitas árvores, o mangue, o verde dos mangues, as flores dos mangues, o rio Jundiaí aqui atrás, o rio Potengi um pouquinho ali na frente. Além do mais, o acolhimento humano. Aqui tem o santuário, tem a capela do Santíssimo Sacramento, em que, para um recolhimento maior, o peregrino pode ir rezar. Tem a estátua do padre de Santo Ambrósio Francisco Ferro, acolhendo. Tem ali os arcos com os 3 principais da devoção, o Padre Ambrósio, Santo Ambrósio, São Mateus Moreira e Santo André de Soveral. Então ele vem rezar aqui, ele coloca nos pés de Nosso Senhor, pela intercessão dos mártires, as suas necessidades. E o peregrino, ele se desloca, ele faz o caminho de se deslocar. Não é só um deslocamento físico, mas é um deslocamento espiritual, simbólico. E ele vai buscar o que ele não encontra onde ele está. Ele encontra aqui. Ele encontra, então, com esse Jesus, o centro do mistério, revelado para nós como pão e como vinho, para nos alimentar, nos sustentar e fazer de nós criaturas novas, homens novos, mulheres novas, para vislumbrar um novo céu e uma nova terra. Padre Antônio detalha como são narrados os passos dos mártires que foram capturados no Forte dos Reis Magos para serem assassinados em Uruaçu. Aqui foi onde ocorreu exatamente o massacre, no dia 3 de outubro de 1645, por volta da amanhecência do dia, 5 horas da manhã, o primeiro grupo, e em seguida o segundo grupo. O primeiro grupo estava preso exatamente no Forte dos Reis Magos. Eram 12 pessoas, o padre Ambrósio Francisco Ferro e mais as autoridades, depois 2 presos
o Antônio Vilela Cid, o pai, e João Lostal Navarro. E na véspera no dia 2, eles levaram 5 reféns da cidade Paliçada, aqui em Uruaçu. Então esse foi o primeiro grupo. O segundo grupo foi exatamente o grupo que estava acampado nesta cidade, construída especialmente para isso, a cidade, chamada Cidade Paliçada, que aqui tudo indica é hoje a vila de Uruaçu. Uma das teses é essa, que seria a vila de Uruaçu, hoje em dia. Não temos comprovação histórica, mas os sintomas, ou pelo menos as analogias, indicam isso, porque os historiadores apontam 3 lugares. Um é este, o outro é o engenho Potengi, e o outro é só citado a 3 léguas de distância do Porto do Flamengo, que é aqui. Então, por isso foi erguido esse monumento em forma de concha, em forma de tenda. A ideia é ser uma tenda do deserto, embora que aqui seja um lugar muito verde e de muita chuva, graças a Deus, mas é como retomando as 12 tribos de Israel e a tradição dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Então, por isso ele em forma de tenda, aberto, por enquanto aberto, né? Há diversas propostas da gente, quem sabe, colocar vidro para facilitar a funcionalidade em dias de chuva, mas essa é a simbologia. E também em forma para trazer a presença da Trindade, os 3 cavalheiros de Mambré, que conversam com Abraão no deserto. Então essa é a simbologia que foi feita, esse monumento. Foi uma discussão feita pelo clero de Natal, um ano antes da beatificação, e então foi sugerido que se fizesse isso. Foi dada a ideia para o arquiteto, ele foi muito feliz de traduzir a simbologia numa obra. O acesso ao monumento é feito pela ponte de Igapó sobre o rio Potengi, através da rodovia estadual RN 160, até a cidade de São Gonçalo do Amarante. Cerca de 7 quilômetros depois do perímetro urbano, as placas indicativas ao longo da estrada mostram o caminho para o monumento em honra aos protomártires brasileiros. O santuário e o monumento dedicado aos santos mártires brasileiros está presente no meio rural de São Gonçalo do Amarante, que fica na região metropolitana de Natal. O espaço, como você pode observar, é cercado de muitas árvores, de muito verde. É propício à oração e veneração aos primeiros santos mártires brasileiros. Padre Antônio reforça a devoção aos santos mártires através da Eucaristia. Eles são mártires da Eucaristia. O padre André de Soveral, Santo André de Soveral, ele foi alvejado quando levantava o cálice na igreja de Cunhaú. Aqui também o padre Ambrósio Francisco Ferro. Eles fizeram todo um trabalho muito grande nessa perspectiva. Os 70 dias, uns dizem de 70 a 90 dias que eles ficaram reclusos, foram momentos intensos de vigílias ao Santíssimo Sacramento. E Mateus Moreira, que hoje já não resta dúvida que era o sacristão do padre Ambrósio, ele exclama na hora que é retirado seu coração: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Por isso que o terço dos santos mártires é isso. Na hora da sua morte, São Mateus Moreira exclamou: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Então, o foco principal é a Sagrada Eucaristia. É tanto que nos congressos eucarísticos, depois do ano 2000, sempre se evoca os santos mártires nos congressos eucarísticos. E diversos congressos eucarísticos, paroquiais, diocesanos, têm como tema exatamente a questão dos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Então, o foco é esse. A gente centra a espiritualidade dos santos mártires, porque esta é a vertente mais viva e mais bela, né, da Sagrada Eucaristia. Para contribuir com a devoção a Mateus Moreira, foi inspirada a oração do Santo Terço. Ele segue o mesmo esquema do Terço Mariano, então o Credo, o Pai Nosso, as 3 Ave-Marias, e depois começam os 5 mistérios. O Pai Nosso, e a partir dali as orações. Na hora da sua morte, São Mateus Moreira exclamou: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Então repete-se 10 vezes, depois o Glória ao Pai,
retoma tudo, tem uma intenção que é colocada, uma fundamentação bíblica e retoma então assim os 5 mistérios. Eu digo assim que é um exercício muito precioso de oração. Inclusive eu faço a experiência pessoal de quando estou sem sono, sem força para dormir, eu começo a rezar o texto de São Mateus Moreira. E às vezes não consigo terminar porque já adormeço. Então até para quem está com insônia, é um grande exercício de espiritualidade. Além do mais, você evoca o centro da igreja, que é a Eucaristia, como eu acabei de falar. Então, repetir, louvado seja o Santíssimo Sacramento, é muito importante. Mas, por exemplo, na adoração ao Santíssimo Sacramento, é um grande lugar, uma grande ocasião, uma bela oportunidade de rezar o texto de São Mateus Moreira. Você está ressaltando toda hora aquilo que um santo disse ao morrer. E ao morrer como ele foi, né? Tirado o coração pelas costas. E em vez dele murmurar, em vez dele responder com palavras ofensivas, ele respondeu louvando a Deus, bendizendo a Deus e bendizendo a Deus pela Sagrada Eucaristia. Durante as comemorações dos Santos Mártires, o povo potiguar expressa sua fé por meio de novenas e celebrações eucarísticas. Nós fazemos o novenário, começa dia 24 de setembro, vai até o dia 3 de outubro, com a grande festa. Geralmente esse pátio fica totalmente lotado de fiéis o dia todo, são muitas celebrações, desde amanhã, desde muito cedo, a primeira missa às 5 da manhã, até a última missa, que é às 18 horas. Geralmente tem um show religioso, com artistas nossos, né, da igreja, padres, religiosas, artistas mesmo populares, que fazem shows religiosos. E, por exemplo, já teve uma das ocasiões que não coube o povo. Nós tivemos 120 mil pessoas aqui e a polícia militar mensurou que fora tinha muito mais do que aqui dentro. Congestionou as 2 principais entradas de Natal, da Zona Norte e aqui da Zona Oeste, de maneira que as BRs ficaram totalmente interditadas. Foram 120 mil pessoas aqui dentro, né, o cálculo da Polícia Militar, e eles dizem que fora tinha muito mais, porque tem imagem de sobrevoo e tudo mais. E é uma festa muito bonita, é um dia todo de muita celebração. A fé do povo de Deus, ela vai se alimentando a partir de vivências, de graças alcançadas que vão sendo comumente ou naturalmente proclamadas, difundidas, assim como temos aqui em Natal a grande tradição de reverência ao Padre João Maria, temos os Santos Mártires e as pessoas vão se envolvendo com esta devoção bonita, porque todo ano, 16 de julho, temos uma grande celebração onde houve o primeiro morticínio em Cunhaú, e 3 de outubro, que é a data litúrgica, no calendário litúrgico da Igreja, dos Santos Mártires, né, do Brasil, do Rio Grande do Norte. E há uma grande celebração em Uruaçu, é uma área bonita, um monumento aos mártires, um local que reúne milhares de pessoas nesta data, e sempre vem também grupos de diversas partes do Brasil para esta reverência. O repórter Canção Nova de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas já exibidos no Canção Nova Play e também em nosso site, noticias.cançãonova.com. Em nossas redes sociais você fica por dentro de novos conteúdos e bastidores. É só nos seguir, Repórter CN. No próximo programa, a viagem pelo Rio Grande do Norte continua. Eu te espero em nossas redes sociais, hein? @RepórterCN e por aqui na tela da TV. Até lá, tchau!